Aleluia, Deus já está falando, amém? Glória a Deus, obrigado, guris. Creio que nós precisamos discernir aquilo que o Espírito Santo está nos levando como igreja, amém? E tem coisas novas que o Senhor quer fazer, nós cantamos juntos, né? Me leva mais além, derrama algo novo em mim. E eu creio que não só Ele quer fazer algo novo, Ele quer derramar do Seu Espírito de uma forma diferente sobre nós, mas eu creio também que nós precisamos disso. Não só Ele quer, mas eu creio que nós como igreja, no Brasil e também aqui em Canoas, e principalmente aqui em Canoas, falando da nossa casa aqui, né? Nós precisamos desse derramar do Espírito. Precisamos de um novo avivar do Espírito. Amém? Pentecostes, no Atos 2, todos conhecemos o texto, sabemos como o Espírito Santo foi derramado, e é interessante, aquele derramar do Espírito Santo em Pentecostes, no Atos 2, ele foi único. Ele foi pleno, ele é irrepetível, ou seja, não vai acontecer um outro Pentecostes. Por quê? Porque ali o Espírito Santo ele foi derramado sobre a igreja, e desde então o Espírito Santo ele já está com a sua igreja. Mas nós podemos ver, tanto com base bíblica quanto histórica, nós podemos ver que sim, este derramar do Espírito ele foi único, o Espírito Santo ele já está aqui com a sua igreja, mas que a promessa de novos derramamentos do Espírito para despertar a sua igreja, para avivar a sua igreja, sim, essa promessa é uma promessa viva e nós podemos nos agarrar a ela. Então o Espírito Santo, sim, ele está aqui derramado na igreja e ele está habitando em cada um de nós, mas sim, ele também quer vivificar as nossas vidas. Daí que vem o termo avivamento, ele quer vivificar as nossas vidas, ele quer trazer algo novo, ele quer se derramar de uma forma nova. Então não é incorreto, né, teologicamente falando, dizer que ele quer se derramar sobre nós, um derramar do Espírito. Isso não anula o fato de que ele está entre nós, mas ele quer se manifestar entre nós de uma forma diferente. Amém? Sabemos que Deus está em todos os lugares, sabemos que Deus está aqui entre nós, habita em nós, mas é diferente quando a presença dele é manifesta no nosso meio. E ele quer se manifestar de uma forma diferente. Nós vemos depois, logo 2 capítulos depois do Pentecostes, tinha começado a perseguição na igreja ali primitiva, e naquela perseguição eles se reuniam nas casas, e eles ali tinham tudo para ficar acuados e quietos, mas eles se reuniram ali em oração. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso depois, mas ali diz que de novo o Espírito Santo encheu aqueles irmãos. Eles tinham acabado de ter recebido o batismo do Espírito Santo em Atos 2 capítulos depois, não sabemos exatamente quanto tempo, mas eles foram de novo cheios do Espírito. Quantos aqui já foram batizados no Espírito Santo? Levanta bem forte a mão, convicção. Vocês já foram revestidos de poder pela pessoa do Espírito Santo. Mas nós podemos ser cheios de novo, novamente, continuamente do Espírito Santo, amém? Aí eu te pergunto, quantos aqui querem ser então mais uma vez cheios do Espírito Santo, revestidos por esse Espírito, receber um novo derramar do Espírito? E ontem falamos muito sobre avivamento, sobre esse derramar novo do Espírito Santo sobre um local, sobre um espaço-tempo, e eu creio que Ele quer derramar algo sobre as nossas vidas aqui. É interessante, tu olha, não só a palavra, como eu citei o exemplo de Atos 4, mas na própria história, nós vemos lá no século XVI, a própria reforma, um derramar diferente do Espírito Santo naquilo que aconteceu. Nós vemos depois, no século XVII, ali com os puritanos também, né, um século ali santo, de pessoas extremamente consagradas ao Senhor. Um século depois, nós vemos um mover gigantesco do Espírito na Inglaterra, com Wesley, George Whitefield, Edwards e tantos outros ali. Daí que veio o próprio metodismo, né? Veio dessa época também, um novo avivar do Espírito. Eu poderia ficar citando vários exemplos aqui, né? Mas o próprio país de Gales, que o Diego comentou, em 1904, temos o avivamento da Rua Azusa, o avivamento de Pensacola, vários momentos na história que nos relembram que sim, o Espírito Santo habita em nós, mas ele pode se derramar de uma forma diferente entre nós, amém? E eu creio que nós temos então essa base bíblica e histórica para procurarmos, pedirmos, ansiarmos e nos agarrarmos em mais, amém? Mais. Nosso Deus é um Deus de abundância, Ele é todo poderoso, essa palavra, né, onipotente, Ele é todo poderoso, Ele é onisciente, Ele tem todo conhecimento. Ou seja, se Ele tem todo conhecimento e todo poder, nem tudo que nós vimos Ele fazer é tudo aquilo que Ele pode fazer. Concorda comigo? Se Deus Ele é todo poderoso, nem tudo aquilo que nós vimos Ele fazer é tudo aquilo que Ele pode fazer. Inclusive, Jesus disse, maiores coisas
do que nós faríamos. Nós quem? A igreja cheia do Espírito Santo. Não nós individualmente, eu sozinho vou fazer mais coisas do que... Não é isso, mas nós, como corpo de Cristo, cheios do Espírito Santo, nós representamos o cabeça aqui na terra. Ao executarmos a vontade do cabeça, cheios do poder do Espírito Santo, sim, nós vamos ver cada vez mais uma igreja gloriosa. Então Deus, Ele sempre é um Deus que Ele tem mais para derramar. Quando Ele olhava o Velho Testamento, quando eu olho o Velho Testamento e vejo a relação ali do povo de Israel com Deus, assim, nunca parece que o povo de Israel foi repreendido porque eles queriam mais, era sempre porque eles estavam murmurando, reclamando, é ou não é? Quem dera nós estivéssemos lá no Egito com as nossas cebolas e alhos, aí eles falavam umas coisas assim, né? Em vez de pedir mais, parece que assim, Deus vai dizer, não, quem tu é para me pedir mais aqui? Tu acha que eu sou Deus? Sim, mas Ele é Deus, Ele tem mais para derramar. Entende? Quando a gente acha que a gente já viu tudo que Deus pode fazer, Ele diz, eu tenho mais. Então nós já vimos muito de Deus nas nossas vidas, já vimos muito de Deus no nosso meio, muitas conversões aqui, mas eu quero dizer para vocês uma realidade espiritual. Tem mais. Amém? Tem mais. Não podemos nos contentar com aquilo que temos recebido, não devemos reclamar, nem sermos ingratos, devemos ser gratos por aquilo que recebemos, mas não podemos nos contentar, porque a vida com Cristo ela é de fé em fé, de glória em glória, até que sejamos conformados à imagem e semelhança de Cristo, até que Ele venha buscar uma noiva santa, pura, sem defeito, até que existe mais da vida de Cristo para cada um de nós. E nós podemos então ansiar, e mais do que além da palavra nos comprovando que tem mais do derramar do Espírito, além da própria história nos mostrando, eu creio que há um ansiar, um testificar do nosso interior quanto a isso. O nosso espírito interior, ele testifica também que há mais de Deus, amém? Quando buscamos a Deus, eu tenho plena convicção de que o Espírito ele começa a gerar no teu interior como nós ouvimos ontem, né, uma inconformidade por aquilo que estamos vivendo. Não quer dizer que não é bom, não quer dizer que vamos menosprezar o que temos vivido, mas é que tem mais, amém? E é nessa expectativa que eu vejo que o Senhor ama derramar mais, porque Ele diz, tu está me pedindo mais, sabe o que eu vou fazer? Eu vou superabundar isso que está me pedindo. Por quê? Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que já opera em nós. Que poder é esse? Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, cheios do Espírito Santo. Há poder, esse poder que já opera em cada um de nós. Então, se nós pedimos e clamamos, Ele vai derramar infinitamente mais. Eu não tenho nem noção do que é isso, mas é muito mais, amém? Infinitamente mais. O grande problema é que esse texto ele nos diz que Ele é poderoso para derramar infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. O que acontece é que se eu não penso nada e eu não peço nada, infinito vezes zero é... Mais alto aí, infinito vezes zero é zero. Se eu não penso nada, não tenho expectativa naquilo que Deus pode, quer e vai fazer, e se eu não peço nada, o que Ele vai fazer? Por que tal coisa não acontece na minha vida? Você está cheio de expectativa em Deus, e você está clamando por isso em Deus? Se nós estivermos pensando nisso, ou seja, nosso coração está nas coisas do alto, e nós estivermos pedindo, clamando, sabe o que Ele vai fazer? Infinitamente mais, amém? Nós podemos clamar por esse mais de Deus. Além disso, nós, como igreja no Brasil, precisamos desesperadamente desse novo derramar do Espírito, por vários motivos, e louvo ao Senhor aqui também, porque a gente está se achegando na igreja em Canoas, então eu posso, sem peso na consciência, falar de alguns diagnósticos aqui, sem pensar em ninguém. Não estou pensando em absolutamente ninguém aqui. Mas por que nós precisamos de um derramar novo do Espírito? E aí você discerne, a palavra diz, né, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e me guia pelo caminho eterno. Então discerne no teu interior. Mas primeiro, nós precisamos que o Espírito Santo se derrame de uma maneira nova, por causa do baixo nível espiritual do povo de Deus. Muitos se contentam em ser salvos e ir para o céu, mas vivem a vida para os seus próprios interesses.
A palavra nos diz que Ele morreu para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles se entregou. Um baixo nível espiritual, vivendo por seus próprios interesses. De novo, eu não estou com absolutamente ninguém daqui em mente, mas uma vida que não é 100% dedicada para a glória e honra de Deus. E aí, quando Ele derrama um avivar do Espírito, há uma renovação espiritual, e esse nível de consagração e dedicação à comunhão com Deus e ao reino de Deus, ele é elevado. Então, nós precisamos do derramar do Espírito novo para que esse nível de profundidade espiritual aumente. Amém? Nós precisamos desse derramar do Espírito. Outro sintoma que tenho visto em vários lugares na igreja, por aí afora, né? É uma infantilização espiritual. Uma infância tardia espiritual. Muitas crianças espirituais bebendo leite e não buscando o alimento sólido e profundo. Há uma estatística, uma pesquisa da OMS, não sei se dá para confiar muito nos dados da OMS, mas assim, eles dizem que hoje a adolescência está indo até os 25 anos. Adolescência indo até os 25 anos. Há toda uma tentativa do inimigo de infantilizar uma geração. E a mesma coisa acontece dentro da igreja. Anos e anos passam e nós continuamos muitas vezes no leite espiritual. A palavra diz, basta o tempo decorrido, já devíamos ser mestres. Quando Paulo ele fala isso, ele tinha ficado 3 anos naquela igreja. O Ediléo compartilhou isso, né? No retiro que tivemos em São Paulo. Tinha ficado 3 anos naquela igreja. Era 3, se não me engano? Ou seja, na visão de Paulo, pelo menos em 3 anos de convertido, tu já não deveria mais estar buscando leite espiritual. Eu posso cravar uma data ou não? Não é isso que eu estou dizendo. Mas temos base bíblica para dizer, precisamos mais amadurecer, né? Ontem citei um exemplo aqui para os jovens, né? Eu trabalho numa empresa e a gente contrata muitas vezes estagiários, né? E imagina que você entra numa empresa e tem um estagiário nessa empresa há 10 anos. Há 10 anos ele é estagiário nessa empresa. A pergunta que fica, é ou não é uma anomalia? Algo errado? Tem algo errado, né? 10 anos como estagiário e ele não é efetivado, não cresce, não é promovido. Quantos estagiários espirituais nós podemos ter? Há anos, muitas vezes, não são pais e mães espirituais com carga por outros, carga pelo reino de Deus, carga pelas vidas, carga pela oração, carga pela palavra. De novo, queridos, sem nenhuma acusação. Eu até fiquei tremendo enquanto eu escrevi essa parte, para que não soe como acusação, porque eu sou o primeiro a ser acusado por essa palavra. Terceiro sintoma que nós precisamos de um avivar do Espírito é a igreja fechada nas 4 paredes. Quando há um derramar do Espírito, não só a igreja vai às ruas, como as vidas são atraídas pela glória de Deus. Eu lembro, nós fomos um pouco antes do Erasmo falecer, eu subi para a Serra, ele estava morando na Serra, e eu subi, levei 2 discípulos com ele, nós passamos uma manhã com ele, orando a palavra, lendo, orando ali, e ele pediu assim, tu consegue voltar no mês que vem aqui com alguém que faça churrasco? Eu falei, com certeza. Aí um mês depois nós voltamos com 2 carros ali, levamos um assador de primeira, fizemos um churrasco para ele, acho que fazia muito tempo que ele não comia um churrasquinho ali. E ali ele foi compartilhando algumas histórias, e ele disse que todo esse avivamento que aconteceu ali em Porto Alegre, no início da congregação, talvez há 40, 50 anos atrás, não sei exatamente, mas ele disse que tudo começou quando em uma roda de oração, Moisés conta muito essa história, uma irmã, eles estavam compartilhando sobre o Espírito Santo, e os cultos na Metodista, na época, eram domingo. Então, para não conflitar com o culto, eles começaram uma reunião por busca da presença do Espírito Santo às segundas-feiras de noite. Não é à toa que os cultos da comunidade começaram e durante anos foram segunda-feira à noite, né? Não vou perguntar quem pegou um culto segunda de noite, quem está se entregando aqui, né? Mas eles começaram esses cultos de noite, meia dúzia de pessoas, porque uma irmã, eles ao compartilharem sobre o que eles viam em Atos, uma irmã perguntou, nós temos vivido isso? E aí o Moisés respondeu, não. E ela perguntou para ele, e nós queremos viver isso? E ele respondeu, sim. E aí ela perguntou, e o que nos falta para vivermos isso? E ali começou um grupo de oração.
buscando a presença do Espírito Santo. Claro que aquilo gerou várias consequências dentro da igreja metodista, eu não vou entrar no detalhe nesse momento, mas o que ele contou, e por que eu falo isso, sobre esse terceiro ponto da igreja indo para a rua e as pessoas sendo atraídas, ele disse: Dani, as pessoas apareciam na segunda-feira de noite. Ninguém nem convidava, a gente não sabe o que acontecia, as pessoas eram atraídas pela glória de Deus. Aparecia gente. Quando nós temos um novo derramar do Espírito Santo entre nós, cheios do Espírito como igreja, não só nós vamos mais às ruas, e aí o nosso salão aqui, ele é muito mais encarado como um centro de treinamento do que qualquer outra coisa, para irmos às ruas, mas também a glória de Deus atrai as vidas. Quarto ponto do porquê nós precisamos de um renovar do Espírito entre nós, como igreja no Brasil e igreja em Canoas, é porque muitas vezes o mundo tem entrado na igreja. Muitas vezes aquilo que é do mundo, entretenimento, misturas, impureza, esse flerte com o mundo tem entrado dentro da igreja. Quando o Espírito Santo ele se derrama na tua vida, o teu nível de consagração e santidade, ele muda. Não importa mais o que tu quer, não importa mais os teus desejos, importa viver para o cabeça, aquele que é o Quírios, o Senhor. Precisamos de um maior despertar do Espírito Santo no nosso meio, trazendo santidade. Santidade significa separação. Ah, Dani, mas isso aqui é pecado ou não? Olha que pergunta, é pecado ou não? Porque se for pecado, talvez eu não faça, mas se não for, aí a gente anda naquela bordinha, e o mundo vai entrando. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não há espaço para flerte com o mundo. Precisamos de um novo derramar do Espírito. Quinto motivo, nós precisamos de um derramar do Espírito por causa do relativismo com relação à palavra. Muitas vezes as minhas vontades e opiniões, elas são mais importantes do que o que a palavra de Deus diz. Mas quando há um derramar do Espírito no nosso meio, e nós estamos cheios do Espírito Santo, há um apego à palavra de Deus, há um comprometimento com a verdade da palavra. Não importa mais o que eu penso, o que eu quero, e sim o que a palavra de Deus diz. Esses dias eu tive a oportunidade de ministrar num retiro de jovens numa outra cidade, não vou comentar aqui qual é, mas numa outra cidade, fora daqui, de outro estado, e aí, numa noite, estava exausto já, aí os irmãos responsáveis pelos jovens me perguntaram assim: a gente pode jantar essa noite? E a gente queria ter um tempo só para fazer algumas perguntas polêmicas. Foi benção, né, querido? Coisa boa, né? Daí nessa hora eu olhei para o lado, cadê? Precisa de uns companheiros aqui. E aí fomos jantar, a janta estava boa, graças a Deus. Mas aí eles começaram a fazer perguntas sobre polêmicas e discussões que alguns jovens vinham trazendo, sobre pode isso, não pode aquilo, é certo isso, não pode aquilo, fulano falou isso, ciclano não falou isso, mas eu acho que, tal, e começaram a falar. E aí eu, por misericórdia de Deus, eu perguntei assim: mas importa realmente o que eu penso sobre isso, o que vocês pensam sobre isso, o que fulaninho pensa sobre isso, ou importa o que a palavra de Deus fala sobre isso? Mas eu acho que eu posso. Morto não tem vontade. Nós já morremos para nós mesmos. Quando estamos cheios do Espírito Santo, renovados, há um apego e um comprometimento com a verdade da palavra de Deus. Ela não pode ser relativizada. Não importa mais as nossas vontades, mas sim o que o Quírios disse, o que Ele pensa sobre a minha vida. Precisamos de um derramado Espírito Santo, amém? O último motivo que eu coloquei aqui, pelo qual precisamos desse derramado Espírito, e eu espero, e eu tenho convicção, na verdade, que o Espírito está despertando isso nessa noite, no coração de cada um aqui, é porque nós temos visto muitas vezes um evangelho, e não vou culpar, porque é uma bênção, nós temos redes sociais, internet, etc., temos acesso a muita coisa, mas muitas vezes é uma pregação cheia de persuasão ou sabedoria. E eu estudei muito técnicas por causa do meu trabalho, eu tive que muito cedo apresentar em público, muito cedo. E naquela época eu trabalhei numa consultoria e eles pagavam cursos sobre oratória, não sei o quê. E eu confesso para vocês que às vezes eu vejo alguns irmãos pregando e eu digo: cara, isso aqui é técnica. Eu me lembro uma vez, logo quando eu tinha terminado esse curso, que eu comecei a preparar uma pregação, e eu fui lá na frente e
eu ia começar a pregação, tem alguns gatilhos que se faz para chamar a atenção das pessoas, né? Eles ensinam isso nesses cursos, e eu ia usar, nessa primeira ministração depois, eu ia usar um desses gatilhos, e ali o Espírito Santo, ele me proibiu. Ele disse assim, tu está proibido de usar uma técnica dessas no meu altar. Tu precisa ser cheio do Espírito, atento ao Espírito Santo. E ali, eu não estou dizendo que todos são proibidos e que se o Espírito Santo te direcionar, fazer uma dinâmica, não tem nada disso, é algo que Deus falou para mim. Mas como eu tinha estudado muito isso, ele disse, está proibido de usar isso. 10 anos atrás. Nós precisamos de um evangelho de poder. Um evangelho de poder. Paulo disse, o meu evangelho ele não consistiu em linguagem humana de persuasão, mas ele consistia em manifestação do poder do Espírito Santo. Então nós precisamos, queridos, de um novo derramar do Espírito para vermos um evangelho de poder. E não é um poder pelo poder em si, mas é que o poder, os sinais, os prodígios, a glória de Deus, ela atrai as vidas enxergando a glória de Deus, vendo os sinais de Deus, elas se abrem para o evangelho e a proclamação da palavra. E a palavra, então, ela tem um caminho para transformar. Eu gosto de citar muitos homens de Deus, tá? E quando eu cito outros nomes de homens de Deus, não quer dizer que eu concorde 100% com toda a teologia que eles pregam ou pensam, tá? Mas reconhecemos que são homens usados por Deus. E eu falei isso porque eu vou citar vários ao longo dessa noite, não por causa do próximo aqui que eu vou citar, mas lendo um livro chamado Pentecoste, O Fogo que Nunca se Apaga, do Hernandes Dias Lopes, ele fala o seguinte, ele disse, John Stott, que foi considerado um dos maiores exegetas bíblicos do século XX, ele disse, antes de mandar a igreja para o mundo, Cristo mandou o seu Espírito para a sua igreja. A mesma ordem precisa ser observada hoje. Não há missão sem capacitação, não há pregação sem poder, não há avivamento sem derramamento do Espírito. Hoje eu vim em fraqueza aqui, a rinite ontem de noite começou. Glória a Deus. Leonard Ravenhill conta nesse livro, ele diz que um pastor, ele pregou uma tábua na porta da igreja que ele pastoreava, e essa tábua de madeira dizia na porta, ou esta igreja passará por um avivamento ou por um sepultamento. Precisamos de um avivar de Deus, não porque o que temos recebido não é bom ou é ruim, mas porque tem mais. Senão nós nos acomodamos e a vida cristã, que já foi cheia de poder e unção, pode virar uma religião. O discipulado, que foi algo revolucionário nas nossas vidas, pode virar um compromisso. A igreja na casa, que é algo que muda completamente a lógica de um salão, de um templo onde apenas um é ministro, pode virar algo na minha agenda que eu tenho que ir essa semana. O Espírito Santo e o derramar dele, que um dia incendiou meu coração, pode ser hoje o quê? Vocês estão entendendo? Por isso nós precisamos de mais. Mais. Não nos acomodarmos. Precisamos do derramar do Espírito Santo. A palavra diz em vários momentos, né? Paulo, ele falou sobre essa demonstração de poder. Atos 4 diz que com grande poder os apóstolos davam testemunho. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e sinais. Mas é muito diferente ter este poder disponível do que ter este poder utilizado. Esse poder já está disponível. Efésios 1 nos diz isso, inclusive. Atos 1 nos diz isso. Nós já temos o Espírito Santo, mas é como se fosse a eletricidade. Imagina esse salão com as luzes apagadas. Há poder na eletricidade o suficiente para iluminar o salão todo? Há ou não há? Mas eu preciso ligar o interruptor. Você está entendendo? Nós precisamos ligar esse interruptor. Cada um aqui que levantou a mão quando disse que foi batizado no Espírito Santo, há esse disponível daquilo que o Espírito Santo quer fazer na tua vida, mas nós precisamos ligar esse interruptor. Isso cabe a cada um de nós. A pergunta é, temos vivido neste poder do Espírito? Temos vivido esse avivar do Espírito? Lembro que um pouco antes dessa subida na serra para estar com o vô Erasmo, tive compartilhando em Porto Alegre sobre o Espírito Santo, e ele pediu para ir na casa dele.
conversar, e aí sobre aquela palavra, e eu perguntei, claro, que horas? Aí ele falou, pode ser amanhã, às 6. Aí eu, claro, 6, com certeza. Eu estava lá, ele já estava acordado há 1 hora, né? E aí ali ele me perguntou assim, Dani, imagina aquele homem santo, né? Santo. Ele perguntando assim, Dani, onde estão as curas? Onde estão os endemoniados que não conseguem ficar escondidos no nosso meio, tamanha a glória e a santidade de Deus? Onde estão as conversões aos montes toda semana? Vocês sabem que eu não tinha resposta, e nesse momento eu entrei em lágrimas, eu disse, eu não sei, mas eu quero. E ele disse, tamanha humildade de um homem de Deus, ele falou assim, Dani, eu parei, e eu reconheço que eu parei, durante os últimos anos, de dar o devido destaque da pessoa do Espírito Santo no nosso meio. Eu parei de falar sobre isso como deveria, e eu fui ficando mais velho, e às vezes se passam encontros em que não se dá o devido destaque à pessoa do Espírito Santo, e ele me segurou e ele disse, nunca mais, nunca, para de falar do Espírito Santo, da primazia dele no nosso meio, do destaque à igreja. Sem a pessoa do Espírito Santo, ela é um clube social, ou uma empresa, ou um show. Mas a igreja viva precisa do derramar do Espírito Santo. Vários homens na história, eles entenderam isso e foram cheios do Espírito. Ontem os irmãos compartilharam sobre Charles Finney, um grande avivalista, um homem cheio do fogo de Deus, que aonde ele ia, ele incendiava. E tem um episódio que sempre me marca muito, já li mais de uma vez, em livros diferentes contam sobre esse episódio, onde esse homem ele entrou numa fábrica. Não sei por que ele entrou nessa fábrica, mas uma fábrica de tecidos, de tear. Ontem os irmãos compartilharam, então os jovens vão ouvir de novo. Mas esse homem, ele entra numa fábrica e tinha uma mulher com outras do lado trabalhando na fábrica de tecidos, e alguma delas faz uma piada sobre ele, talvez pelo fato de ser um pregador, talvez uma piada maliciosa, não sei, mas elas começam a rir, e aquele homem cheio do Espírito Santo, como uma brasa viva que andava, ele olha para aquela mulher, ele não fala nada, e quando ele olha, imediatamente ela para de rir dele, de caçoar dele. Alguns segundos depois ela para de trabalhar, alguns segundos depois ela começa a chorar, alguns segundos depois ela está no chão, se arrependendo e confessando os seus pecados. Alguns segundos depois, outras pessoas começam a chorar por causa da presença de Deus. O gerente da fábrica, ele para a operação e convoca todos para irem para o refeitório, para uma reunião de oração, para ouvir o que aquele homem tinha para falar. Todos ouvem o Evangelho, se convertem, e algum tempo depois daquilo, 3.000 pessoas se converteram. O que Deus pode fazer através de um homem e de uma mulher cheio do Espírito Santo? Vocês acreditam que alguém pode entrar nesse salão e tamanha a glória de Deus no nosso meio, ela se converter lá na porta? Ela se converter lá na porta. Entrar na porta e dizer, Deus está aqui. Eu creio. Eu não vi isso ainda, mas eu creio. E eu quero. E eu quero te desafiar a não ter uma postura passiva diante dessa palavra. Conta-se de Finney que ele, alguns lugares ele ia ministrar, e antes de chegar no lugar, ele viajava de trem na época, e antes de chegar no lugar, os homens que no bar estavam bebendo, eles iam largando as bebidas, e eles iam para a igreja. Ele não tinha nem chegado naquele lugar. Mas também, conta-se de Finney, um repórter que fez uma investigação sobre a vida dele. Esse homem diz o quanto ele surpreendeu, porque Finney às vezes entrava no meio do mato, e ficava horas, sozinho, clamando diante de Deus. Meu anseio é por ver esse mesmo manifestar do Espírito. Eu já pude ver várias vezes
a manifestação do Espírito? Várias, não estou dizendo que não vemos, várias vezes, e cada um aqui pode ser testemunha disso. Vi pernas crescendo, vi pessoas estéreis gerando filhos, mediante uma palavra profética. Vi uma vez num encontro no Chile, estávamos lá e eram 400 jovens, e teve uma noite que compartilhamos sobre o Espírito Santo, e nós chamamos os irmãos que não eram batizados para receberem o batismo no Espírito Santo, e eu imaginei que vinham alguns, né? E vieram 200 pessoas da frente, não tinha como orar por todas elas, e eu falei, Senhor, tu precisa fazer no atacado aqui, porque um por um não vai dar. 100 pessoas batizadas no Espírito Santo naquela noite. Nós já vimos curas, a cura da minha esposa. Nós podemos citar vários exemplos, curas, libertações, mas, queridos, tem mais. Não que seja algo pontual na nossa vida, mas que seja uma vida continuamente cheia do Espírito Santo. De novo, o foco não é o sinal, a maravilha, mas ao demonstrarmos o poder de Deus, as pessoas veem a glória de Deus, são atraídas por essa glória, e a palavra é pregada, gerando fé nos corações, e mais vidas são acrescentadas. Mas aí eu pergunto para vocês, Dani, na verdade, vocês perguntam, né, nesse exemplo, Dani, eu quero, mas o que é que eu preciso fazer? O que é que está faltando? Qual é o próximo passo? Em 2017, nós tivemos um evento em Porto Alegre, em outubro de 2017, daquele irmão dinamarquês, o Torben, veio. Talvez alguns estavam aqui, nós tivemos um encontro, na Encontros de Fé, 2.000 a 3.000 irmãos estiveram naquele final de semana. E ali aquele irmão nos encorajou a ir para as ruas. E nós fomos para as ruas naquele final de semana, e naquela tarde, uma tarde de evangelismo, 2.000 pessoas se espalharam pela cidade. E nós tivemos no dia seguinte, ou na final da tarde, não lembro agora, 100 batismos. Cara, 100 batismos numa tarde. Eu falei, Jesus, é agora. Cara, começou de novo. Eu anseio por esse dia em que um culto vai ter centenas de pessoas convertidas de novo. Naquela tarde se converteram centenas de pessoas de novo. E aí aquele irmão dinamarquês, ele comentou assim, o mais triste, ele mesmo dizendo, sobre isso tudo é que apenas 10% vão perseverar nisso. Eu falei, não. 10%. Depois disso, libertações, curas e batismos, 10% vão perseverar. Não é possível. Alguns meses depois, realmente nós vimos isso acontecer. E eu confesso que eu entrei numa inconformidade diante de Deus, e eu fiquei, Senhor, não é possível que nós vimos aquilo acontecer e esfriamos. E eu tenho coragem de ver o povo de Israel atravessar o Mar Vermelho e reclamar depois. Eu já vi pernas crescerem. Eu vi uma vez uma árvore, o carro ia bater e a árvore atravessou na frente do carro. Eu vi, ninguém pode dizer que eu não vi. Por que nós esfriamos? E naquela noite, já era madrugada, Thierry estava dormindo, acho que só o Davi era vivo naquela época. Eu levantei da cama e eu falei, Senhor, por quê? E aí eu abri Atos naquela noite, e eu comecei a ler Atos naquela noite, e varri o livro de Atos, e eu comecei a escrever numa página, em várias páginas do caderno, tudo aquilo que marcava a igreja de Atos. Tudo aquilo que marcava a igreja de Atos, eu comecei a marcar. E aí, cada vez que falava, por exemplo, a palavra, isso é uma característica, eles eram cheios da palavra, e eu anotava, e comecei a anotar, e cheguei a 9 grandes características. Mas uma delas, disparada, foi a página que mais lotou de versículos e referências. É porque todos eles perseveravam, unânimes, em oração. Todos perseveravam, unânimes, em oração. Unânimes, talvez porque eles oravam juntos, unânimes, talvez porque todos oravam, ou unânimes, talvez porque eles oravam pelas mesmas coisas, eu não sei, mas todos perseveravam unânimes em oração. Então a pergunta é, por que esfriamos? E a resposta talvez seja, será que estamos todos unânimes, perseverando em oração? Eu não sei se o teu caso é que você talvez está frio, você está mal, você está numa dificuldade, ou você está ardendo por mais. O que eu sei é que a resposta de todas elas, e o próximo passo de todos esses cenários é, precisamos estar unânimes, perseverando em oração.
Atos 4, quando eu comentei para vocês, logo após a perseguição, talvez a tendência natural de todos eles seria parar, mas eles se reuniram juntos, e juntos eles começaram a orar, não para que o Senhor livrasse eles do mal, apesar de não ser errado, né? Jesus mesmo diz, livra-nos do mal, não é isso. Não para que a perseguição terminasse, mas eles começaram a orar para que Deus desse mais intrepidez e ousadia. E o que aconteceu como resultado da oração? O Espírito Santo derramou de novo. Está entendendo? Quando todos perseveramos unânimes em oração, Ele vem. Spurgeon fala, ao pregar sobre o texto de 1,14, que é isso aí, todos perseveravam unânimes em oração, ele diz o seguinte: como esperar um Pentecoste se nem ainda fomos despertados a orar? Primeiro vem a igreja toda, unânime, perseverando em oração, e só depois vem o Pentecoste. Estão entendendo a relação? Queremos mais? E eu creio que toda essa primeira parte da palavra é o Espírito Santo despertando no nosso coração um desejo por mais, mas se queremos mais, precisamos então todos perseverarmos unânimes em oração. Atos 2 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, no templo e de casa em casa, todos os dias. Se eu fosse discípulo de Jesus na época dele, e Jesus me desse uma cartada, eu tenho assim, tenho uma ficha, e Jesus dissesse assim, Dani, eu vou te ensinar qualquer coisa, me pergunta, eu vou te ensinar, tu vai poder viver isso, qualquer coisa. Eu ia perguntar, cara, como se multiplica a comida, como se anda sobre as águas, como se faz para, sei lá, se teletransportar, não sei. Mas sabe o que os discípulos perguntaram? A única coisa que eles pediram para ele foi, ensina-nos a orar. A única coisa que eles perguntaram. E eles tinham carta verde, eles perguntaram, ensina-nos a orar. Por quê? Eles viram esse homem curar enfermos, eles viram esse homem ressuscitar mortos, eles viram esse homem andar sobre as águas, eles viram esse homem fazer dezenas de sinais e milagres, mas eles sabiam que o segredo de tudo isso estava quando vários textos diziam, como por exemplo, Lucas 6, naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando. Lucas 6, 52, 12. Mateus 14, 23, despedindo as multidões, subiu ao monte, a fim de orar. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Jesus não fazia nada sem que ele tivesse ouvido a vontade do Pai. Marcos 6, 46, tendo despedido, subiu ao monte para orar. Esses homens entenderam que há um segredo na vida de oração. Há algo que acontece ali, da qual todo o resto que eles enxergavam era a consequência. Paulo diz em 1 Timóteo 2,1, antes de tudo, que nós devemos clamar com orações, súplicas, ações de graças. Um pastor, esse irmão que eu estava comentando esse livro, Pentecoste, ele levou 80 pastores para visitar a igreja na Coreia do Sul. Igreja na Coreia do Sul, para quem não conhece, são as maiores igrejas que tem no mundo, elas estão lá. E esses 80 pastores brasileiros visitaram em 1997 11 igrejas evangélicas distintas lá em Seul, de várias denominações, presbiteriana, metodista, Assembleia de Deus, tudo. Igrejas com 5 mil membros, 10 mil membros, 12 mil membros, 18 mil membros, 30 mil membros, outra igreja tinha 55 mil, outra com 82 mil membros, e a do Yung Cho, talvez todos conheçam, com 700 mil membros. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas algo temos a aprender, né, com esses irmãos. E eles estavam lá, impressionados com o vigor daquelas igrejas, visitando todas, e eles eram recebidos sempre pelo pastor sênior lá dessas igrejas, né, o pastor mais ancião ali, e todos das 11 congregações disseram que o maior motivo para o crescimento da igreja na Coreia do Sul é o profundo compromisso de todos os crentes com a vida de oração. Eu vou falar agora do que está no livro, não sou eu falando, mas na Coreia, nenhuma igreja é considerada evangélica se não tiver uma reunião de oração todos os dias, pela madrugada. Nenhum membro, em geral, ora menos do que 1 hora por dia. Líderes e pastores oram 2, 3. O pastor metodista daquela igreja de 82 mil membros, ele disse que o segredo do crescimento da igreja é a sua vida abundante de oração.
a oração fervorosa de toda a congregação. David Young Cho, que é esse pastor da considerada a maior igreja do mundo, essa de 700 mil membros, ele começou o seu pastoreado em 58, ele dedica 70% do seu tempo, claro, ele também é tempo integral, eu entendo, em oração e na palavra. Além das reuniões diárias, eles têm acampamentos de oração, locais específicos para irem orar. A igreja presbiteriana Myung Sung, essa de 52 mil membros, tem 4 reuniões de oração todas as manhãs. Das 4 às 5, das 5 às 6, das 6 às 7, das 7 às 8. Cara, sim, eu sei que é muita gente, tem gente para ir em todas, não tem problema, mas peguem o princípio por trás, entende? Não estou dizendo que agora a gente tem que fazer reuniões de orações todos os dias, das 4 às 8, mas olha o princípio por trás. Não há crescimento sem o Espírito Santo, não há renovação sem o Espírito Santo, e não há derramar do Espírito Santo sem uma vida de oração. Amém? Esses irmãos, esses pastores, eles tiveram a oportunidade de ir em uma das reuniões de oração durante a semana, das 5 às 6. Das 5 às 6. E eles foram nessa reunião das 5 às 6 e ele disse que no estacionamento ele já começou a entrar em lágrimas porque ele via os irmãos correndo no estacionamento com a Bíblia de braço do braço para entrar naquela reunião de oração. E quando ele entrou no salão, numa reunião de oração às 5 horas da manhã, e a banda estava lá na frente, toda arrumada e togada, o pastor na frente do púlpito e a igreja lotada, como se fosse uma festa, ele começou a cair em lágrimas. Tinham 80 pessoas aqui na frente, porque não tinha mais lugar para sentar, na reunião de oração das 5 da manhã. Eu não estou dizendo que a gente tem que replicar o modelo, e muitas outras congregações fizeram isso, né? Eles têm um monte, então vamos criar um monte também. Não é isso. Mas o princípio, queridos, a verdade que está na palavra de Deus, é que para vivermos um novo do Espírito, precisamos todos perseverar unânimes em oração. E aí perguntaram para um dos pastores perguntou para esse pastor, ele disse, cara, mas isso aí é cultural, né? Só pode ser cultural isso aí? E aí um dos membros da caravana, um dos pastores lá, ele respondeu, em todo mundo, as pessoas elas levantam cedo para ir para a escola, para o trabalho, tratar dos seus próprios interesses e ganhar dinheiro. Nós entendemos que Deus merece o melhor e as nossas primícias. Se Deus é a maior prioridade da nossa vida, então nós procuramos demonstrar isso, buscando a sua face bem cedinho. Moisés dizia, antes e depois de qualquer coisa, nós devemos orar. O Erasmo falava sobre Porto Alegre, nós só não ganhamos Porto Alegre inteira ainda para Cristo, porque nós não oramos o suficiente. O Atmani fala em um livro dele, não vou me lembrar qual que eu li, mas ele diz, nunca vi alguém no seu leito de morte dizer, como eu orei nessa vida, devia ter orado menos. John Bunyan fala, eu não posso fazer mais do que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais do que orar até que eu tenha orado. Hans von Stauden diz, quando agimos, colhemos os frutos do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. William Law disse, não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa quanto orar por ela. Spurgeon fala, sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo a orar. Deus quer realizar algo em Canoas, então Ele está nos convocando a todos perseverarmos unânimes em oração. O Spurgeon também disse, eu preferia ensinar um homem a orar do que 10 a pregar. Hudson Taylor falou, quando trabalhamos, nós trabalhamos, quando oramos, Deus trabalha. Samuel Chadwick diz, a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho e nem a religião daqueles que não oram. Ele ri da nossa labuta, zomba da nossa sabedoria, mas treme quando a igreja ora. Andrew Murray diz, o homem que mobiliza a igreja cristã para orar, ele está dando a maior contribuição para a história da evangelização do mundo. Os homens podem desdenhar nossos apelos, rejeitar nossa mensagem, se opor aos nossos argumentos, podem nos desprezar, mas nada podem fazer contra as nossas orações.
Agostinho disse: a oração, ela é o encontro da sede de Deus com a sede do homem. E aí eu te pergunto, estamos com sede? Queremos mais? Então precisamos todos perseverar, unânimes em oração, e a nossa oração vai se encontrar, a nossa sede vai se encontrar com a sede do Pai. Coisa boa que eu já vigília, né? Eu nem estou olhando muito tempo aqui, né? Vai ter uma pausa, né? Eu sei. A oração, ela nada mais é do que essa comunicação com Deus. Orar é como conversar com um amigo. Nós não conversamos com um amigo cheio de formalidades. Bondoso. Nós conversamos com um amigo, aquele que vive dentro de nós. Quando eu converso com um amigo, com a minha esposa, eu não disse: eu já conversei com a minha esposa hoje de manhã, não preciso conversar de noite. É ou não é? Se a oração é uma conversa com Deus, não, mas eu já orei de manhã. Não, é orar sem cessar, é o tempo todo. Se nós conversamos com um amigo, há uma importância também na oração, e aqui eu estou dando algumas dicas práticas, porque vamos passar um bom tempo orando depois, amém? Se nós conversamos com um amigo, há tempo de falar e há tempo de ouvir. É importante o silêncio na oração. É importante, às vezes, ficarmos quietos, e que é algo mais constrangedor e difícil do que o silêncio. Mas é necessário para ouvirmos a voz de Deus e talvez ficarmos 20 minutos, meia hora em silêncio, ouvindo a voz de Deus. Se é uma conversa com um amigo, não tem só uma forma de conversar, eu converso com ele caminhando, orando, de joelho, correndo na rua, tomando banho aqui na frente. Oramos com a mente, oramos com o espírito. A oração, se ela é um relacionamento, uma conversa com um amigo, ela tem que ser contínua, senão esse relacionamento ele esfria. Precisamos todos perseverar unânimes em oração. Além dessa oração, essa conversa com Deus, tem vários tipos de oração que a palavra nos fala, e hoje podemos praticar todos juntos. A palavra nos diz sobre orar no Espírito, também fala com toda oração e súplica em Efésios 6, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança. A palavra diz orar sem cessar. Eu creio que esse orar sem cessar é isso, é esse constantemente, no dia a dia. Cara, qualquer brecha é momento de orar. Qualquer brecha é momento de orar, de me comunicar com o meu Deus. 1 Timóteo 2,1 diz: antes de tudo, pois, exorto que se use da prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. São vários tipos de oração, né? Olha, ele diz aqui, súplicas, orações, intercessões e ações de graças. A palavra fala em vários lugares, 1 Reis, né? Ouve tu nos céus a oração e a súplica, ou seja, são coisas distintas. O que é, por exemplo, falamos sobre oração, mas o que é uma ação de graça? Ação de graça é quando a nossa oração, ela é uma oração de agradecimento, de gratidão, de louvor, de adoração e exaltação diante de Deus. Eu não mais estou orando como uma petição, mas eu estou orando agora com ações de graças. Eu louvo o Senhor. Oh, Jesus, como eu te amo, como eu te adoro. Levanta a tua voz agora, como eu te amo, Jesus. Como eu te adoro, Jesus, como eu te exalto. Começa agora a praticar ações de graças. Como eu te louvo, Jesus. Como eu te agradeço por esse dia, como eu te agradeço por essa noite. Levanta a tua voz agora, querido. Ações de graças, queridos. Te louvamos, Jesus. Levanta a tua voz alto agora, graças te dou, Jesus. Te exaltamos por esse encontro, Senhor. Te louvamos porque tu está no nosso meio, Jesus. Te agradecemos porque tu está falando com a tua igreja, Jesus. Te agradecemos porque tu está convocando o teu povo a orar. Ações de graças. Ações de graças. Além de ações de graças, a palavra nos ensina a suplicarmos. Suplicarmos. Você sabia que súplica é diferente? É um outro tipo de oração. Oração, eu estou conversando com um amigo, mas quando eu estou suplicando, o dicionário diz que eu estou pedindo insistentemente, humildemente, frequentemente, desesperado. Sabemos orar. Sabemos suplicar com desespero. Isso aí é coisa de pentecostal, extremo, né? Aquela galera toda assim, eu sou mesmo, e é isso aí, eu tenho que aprender diante de Deus a suplicar e dizer: Senhor,
derrama do teu espírito, como avivalistas disseram, me dá a minha cidade, ou me leva. Sabemos suplicar diante de Deus? Sabe o que é um clamor? A palavra diz orações, súplica, clamor. A palavra diz que clamor, na verdade o dicionário diz, é gritar, bradar, exclamar. O clamor é um grito de alguém que precisa de socorro. Clamor é rogar por alguém ou alguma coisa, e implorar com insistência em um tom elevado. Eu aprendi isso com um irmão, o Irã, tive a oportunidade de fazer algumas missões com ele, em Porto Alegre e em outros lugares, de evangelismo, e nós estávamos, de uma hora, íamos repreender alguns espíritos em uma casa específica, e ele disse assim, como é que se expulsa um invasor da tua casa? Como é que se expulsa um invasor da tua casa? Vai embora, sai daqui, por favor, se você quiser. E aí, no meio daquela sala, na verdade era na empresa, nós fomos visitar a empresa de um cara, ele disse, não, tu faz assim, ó, agora em nome de Jesus, arreda Satanás. E ele começou a falar com autoridade. E eu tenho aprendido, queridos, se eu quero mais, eu preciso clamar diante de Deus. Eu não digo que eu preciso ser descontrolado, porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta, não é isso, eu não preciso fazer escândalos, mas, queridos, eu preciso pôr lágrimas nas minhas orações, eu preciso botar angústia nas minhas orações, eu preciso clamar e suplicar diante de Deus. Senhor, eu quero um avivamento, sim, eu quero uma, Senhor, eu quero te suplicar, porque desesperadamente eu preciso de mais. Estão entendendo? E aí sabe o que Deus responde? Isaías 38:5, ele disse, nos casos de Ezequias, ele fala assim, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Temos clamado diante de Deus, temos suplicado diante de Deus. Intercessão, a palavra fala para intercedermos. O que é uma intercessão? Intercessão é uma intervenção que alguém faz por uma determinada causa ou uma pessoa. A intercessão, o foco nunca é nós, o foco sempre é um outro. É você se colocando como intercessor entre Deus e aquela pessoa. Lembra de Moisés? Moisés se colocou como intercessor do povo, e ele, ao interceder pelo povo, ele inclusive colocou a própria salvação dele, disse, risca o meu nome do livro da vida, por causa desse povo. Da matemática, intersecção, quando duas retas se cruzam, há uma intersecção, então a vida daquela pessoa estava indo para esse caminho de morte, de enfermidade, de dor, de desespero, era um caminho, mas nós, como intercessores, cruzamos esse caminho e mudamos. Você está entendendo? Senhor, aquele meu colega, aquele meu pai, aquele meu irmão não convertido, ele está indo para um caminho de morte, mas agora eu me coloco diante de Ti em súplica, clamor e intercessão por aquela vida. Muda, converte, cura, restaura, e nós mudamos. Aqui entra a própria oração em línguas também. A oração em línguas, eu não vou entrar no detalhe, isso é uma pregação inteira, mas ela é o próprio Espírito intercedendo por nós. Está entendendo? Cada um nível muito além, muito superior. Precisamos nos derramar em línguas. Começamos uma reunião de oração, precisa se derramar em línguas ali, é o Espírito Santo intercedendo. Queridos, sabemos orar, mas temos clamado, temos intercedido, temos suplicado diante de Deus por mais. E eu queria encaminhar para esse final agora numa parte muito prática com vocês, dando algumas dicas para que nós hoje juntos desfrutemos dessas dicas. Algumas não são para hoje, mas que nós juntos perseveremos todos unânimes em oração, amém? Vimos que precisamos, vimos que nós somos carentes da glória de Deus e do Espírito Santo, e vimos que Ele tem prazer em se derramar sobre uma igreja que ora, amém? Então a primeira dica que eu queria te dar aqui nessa noite é: seja inconformado. Seja inconformado, não é ser ingrato. Nós falamos ontem sobre isso aqui com os jovens. Não é ser ingrato, mas é ser inconformado e querer ansiar por mais de Deus. Uma congregação de inconformados com a nossa vida espiritual de hoje, amém? Queremos mais, queremos, mas Deus fez tanta... Sim, mas Ele tem mais.
Deus, Ele ama nos surpreender. A impressão que eu tenho é que Ele olha e está esperando a gente pedir. A gente pede e Ele diz, eu vou dar mais. Amém? Segunda dica, nós podemos orar a palavra. Dani, eu não sei o que orar. Tem várias orações na palavra. Os salmos, a oração sacerdotal, João 17, se eu não me engano. A oração do próprio Pai Nosso. Nós podemos aprender a orar conforme a palavra. Então, eu não sei orar. Os discípulos não sabiam. Ensina-nos a orar. Isso que eu tentei fazer agora foi um pouco disso, né? Tipos diferentes de oração, é diferente, clamar. E aí aqui eu queria fazer um desafio para aqueles que são, não vou usar a expressão que eu usar, vou usar uma outra expressão aqui, mas muitos aqui têm uma graça de Deus, um apego e um amor gigantesco pelas Escrituras. Eu amo as Escrituras, eu amo a palavra de Deus e não tem melhor coisa para mim do que de manhã, cedo, abrir a palavra, comer o cafezinho com leite e ficar ali. Eu amo a palavra de Deus. Mas há um engano hoje em dia que diz que nós devemos escolher. Tu é mais da palavra, das Escrituras, ou tu é mais do poder, do fervor? Aonde está na palavra que nós temos que escolher? Tu é mais reformado ou tu é mais pentecostal? A palavra diz, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós precisamos da palavra e do poder. Por quê? Porque o Espírito Santo age em concordância com a palavra. Os dois sempre agem em conjunto. Diego deu um exemplo muito bom antes de começarmos aqui. É como se a palavra de Deus em uma fogueira ela fosse uma lenha. E é como se a oração e o poder de Deus fosse o fogo em cima. Não tem como fazer uma fogueira sem os dois ali. Não tem como fazer fogo sem a lenha. E se botar muita lenha, às vezes, sem fogo, vai quebrar aquele altar ali. A palavra e o poder a palavra é como se fosse um trilho de um trem. E a oração, o poder é como se fosse a locomotiva que move aquele trem. Precisamos ser cheios da palavra e cheios do poder. Amém? Que caia todo esse engano. Não, mas eu sou mais daqui, eu sou mais de lá. Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E às vezes, se pensarmos assim, podemos ser e não encararmos que precisamos derramar nosso fervor, nosso clamor, buscando esse poder de Deus, esse derramamento do Espírito, nós podemos ser frios. Orações frias, muitas vezes vazias. Então eu quero te desafiar, clamor, intercessão, colocar lágrimas nas suas orações. Uma terceira dica que eu queria dar para vocês, e essa eu falei ontem também, queridos, muitos livros nos ajudam a crescermos em oração. Porque Tarde do Pleno Avivamento é um livro maravilhoso. Vários livros desse irmão E.M. Bounds. Esse aqui é um dos melhores, Poder pela Oração. Ele tem uns 11 livros sobre oração. Todos valem a pena, desse irmão aqui. Todos. Esse outro livro, eu vou falar algumas dicas sobre ele depois, inclusive valeria nós como congregação lermos e estudarmos. Ele fala Redescobrindo a Oração Corporativa, Coletiva. Ele é um livro que ensina a orar em conjunto. Eu descobri que eu fazia muita coisa que não contribuía para esse momento de oração. Depois eu vou citar 3 dicas aqui para o nosso momento depois de oração. Mas então, assim, tem vários livros sobre isso. Heróis da Fé, leitura obrigatória. Sabe por quê? Termina Heróis da Fé. É impossível não perceber que o que havia de comum em todos aqueles homens é que eles passavam muito tempo em oração diante de Deus. Quarta dica aqui, tenha um horário e local específico para oração. Orai sem cessar em todo o tempo, sim, mas tem aquele horário, entende? Que é aquele caminhar de Adão e Eva no finzinho da tarde, com Deus, tem o teu horário de oração, dedicado, separado, um local, onde ali tu vai te derramar diante do Pai. Quinta dica, eu estou me perdendo os números aqui, faça uma lista de oração. Ontem nós entregamos uma lista para os jovens de oração. Eu sei que hoje temos pedidos específicos em oração. Os jovens que não foram ontem, peguem comigo aqui, eu tenho mais algumas cópias. Uma lista, por que uma lista? Às vezes, se tu não tem nada, uma lista, tu vai começar a orar, a tua oração acaba em 5 minutos. Porque é aquela coisa que vem na hora, tu cansa, se distrai, nossa carne é fraca, mas quando tu tem uma lista, tu vai seguindo, e o Senhor vai te lembrando, e o Espírito Santo vai ministrando, e tu vai indo, e quando vê, cara, passou meia hora, passou 40 minutos. Tem uma lista de oração. Sexta dica, tenha companheiros de oração. Às vezes dá preguiça, às vezes é difícil, às vezes, aqueles irmãos que vieram ontem aqui, nós tínhamos um grupo de oração às 6, 7 da manhã.
Isso foi em 2011, nós começamos aquele grupo de oração, e nós ficamos 8 anos orando nas quintas-feiras de manhãzinha cedo, antes do trabalho. E todos os homens de Deus hoje, eu tenho certeza que muito fruto daquela oração, e tinha dias que eu não tinha vontade nenhuma de ir, de acordar mais cedo, de ir lá, de sair, de pegar carro mais cedo do que precisava, mas graças a Deus, Deus colocou do meu lado homens que me desafiam. Andem com homens e mulheres que desafiem vocês a crescerem espiritualmente, e se desafiem mutuamente. Cara, vamos lá, ou eu não estou afim hoje, ninguém te chamou para viver de acordo com o que tu tem vontade de fazer, o que ele merece. Mas está tarde, mas está cedo, sim, eu não estou dizendo que às vezes isso não é super legítimo, né? Claro que é, eu estou vivendo isso agora com filhos, com crianças, cara, às vezes eu estou exausto, mas ele pagou um alto preço, para que eu tivesse hoje acesso ao Pai, o véu sendo rasgado, me dando acesso diante do Pai, algo que foi ansiado, esperado em todo o Velho Testamento, e quando Jesus vem, Ele derrama a sua vida, o seu sangue por nós, Ele rasga aquele véu, e Ele diz que agora o caminho está livre. Como não vamos desfrutar desse caminho todos os dias, manhã, tarde, noite? Tenha companheiros de oração que vão te puxar. Mas meu amigo não tem carga para oração, anda com outro. Não estou dizendo para abandonar aquele amigo, mas te gruda em outro que precisa te puxar para oração, e aquele que não tem carga hoje vai ver, nossa, como eles estão crescendo na fé, olha o que Deus está fazendo, e aí como brasas vivas vocês vão contagiar ele. Não estou dizendo para abandonar esse teu amigo, mas não use como desculpa isso, entende? Andem com pessoas que te desafiam. Exercite, 7ª dica aqui, exercite o orar em línguas ao longo do dia. Oração em línguas vai te edificando, vai te edificando. 8ª dica, aproveite as brechas das rotinas, dos intervalos que tu tem. Cara, dê um intervalinho, oração. Eu amo na empresa levantar, para pegar um cafezinho, eu vou no banheiro, e ali eu bateria vai enchendo, entende? Bateria vai enchendo. E aí eu entro para uma reunião, um dia desses, um colega meu estava perguntando sobre como eu fazia os cronogramas de projetos, etc. Eu disse, cara, é muito fácil fazer um cronograma que não atrase. Eu pergunto, Senhor, que data eu ponho aqui? Aí eu disse para ele, cara, é isso aí. É assim que a gente trabalha, entende? Reuniões difíceis no trabalho, Senhor, agora eu preciso de uma ideia. Durante muitos anos eu orei no trabalho dizendo, Senhor, eu preciso que Tu me faça muito eficiente para que eu não precise ficar 14, 15 horas nesse trabalho, mas eu preciso de uma ideia que me poupe o dia inteiro. E Deus dá. Não, Deus não. Ele dá, Ele quer te surpreender. Constante oração no nosso dia. Algumas dicas sobre oração coletiva, e a oração coletiva nós vimos que é a chave para nós aqui juntos como igreja vivermos esse mais de Deus. Todos perseveravam unânimes em oração. Por quê? Porque 2 ou 3 concordando aqui na terra, nós ligamos na terra, está entendendo? Eu tenho que ter uma vida de oração sozinha, mas quando eu me reúno contigo, ali eu sou igreja. Quando eu me reúno contigo, ali Ele está no nosso meio. E aquilo que nós ligamos na terra é ligado no céu. Aquilo que nós desligamos na terra é desligado no céu. Então nós precisamos aprender a orar junto com nossos irmãos. Participem das orações semanais. E se não tem uma que se encaixa no teu horário, comece uma nova. Mas todos têm que fazer parte de reuniões de oração. Perseveravam unânimes, todos em oração. Vigílias. Eu não posso nessa, tudo bem, não tem problema, queridos, mas o teu coração tem que estar ansiando. E não como nós ouvimos ontem, uma frase que diz nesse capítulo que o Diego leu, ele diz assim, quantas criancinhas espirituais não vão no culto porque dizem, hoje é reunião de oração. Não sou eu dizendo, é o que está no livro. Precisamos mobilizar a igreja toda em oração. Naquela conversa com o Erasmo, ele terminou ela dizendo, na porta, eu estava saindo da casa dele, e ele disse assim para mim, Dani, todos precisam estar nas casas em oração. Todos. Uma dica sobre oração coletiva é some com quem já está orando. Já tem irmãos orando, tem grupos nas casas, tem a oração das meninas ali que fazem online na sexta no final da tarde, tem a oração das senhoras, acho que é terça à tarde, né? Tem a oração da igreja segundas-feiras, uma vez por mês ali, que tem aquele horário anterior para as famílias.
Tem a oração de 15 em 15 na casa do Joe de noite, e com certeza tem várias outras, essas são algumas que eu sei. Some com quem já está com essa carga. Antes, talvez, de sair criando um outro grupo de oração, te insere com aqueles irmãos que já estão orando. E talvez aquele horário não fique bom para ti, então aí sim, vamos criar um outro horário, um outro dia, preencher uma lacuna, até que todos estejamos unânimes em oração. Durante muitos anos, Cacá, eu lembro que ia lá também, na oração que tínhamos na URGS, no centro, que é uma coisa que eu ficava mais envergonhado do que aquilo, porque os irmãos que tinham começado aquela reunião de oração, eles escolheram o lugar mais movimentado da URGS, aberto, todo mundo passava por ali, na frente da educação da URGS, na rua. Vocês não querem ir para uma salinha? Não, vamos fazer na rua. E aí eles iam. Sabe que horário? No meio-dia, todo mundo saindo das aulas para comer, e a gente ficou anos, durante a graduação inteira, orando naquele lugar. Nas faculdades, nos colégios, nas escolas, comecem encontros de oração, grupos de oração. Mas eu já vou em um, então vai em outro, não tem problema. Todos unânimes em oração. E esse livro ele tem algumas dicas muito práticas sobre a oração coletiva, e uma dica que eu queria dar aqui é que ela seja coletiva, né? É importante que quando nós estamos juntos, como irmãos orando, que nós deixemos cada um orar. Todos têm o seu tempo para orar, né? Tem a tua oração no secreto, essa vai lá, te derrama 1h30, não tem problema, mas quando estamos coletivo, que seja coletiva, vai ser uma bênção, cada um se derramando diante de Deus. Dani, mas eu estou aqui só para ouvir os outros orarem. Não, nem que seja uma frase, vai, abre a tua boca, começa no pouco, ser fiel no pouco. Vamos praticar hoje à noite, todos abrindo a boca, todos orando, todos declarando, e tu vai ver que vai fluir do teu interior. Uma outra dica que esse livro dá sobre a oração coletiva, ele fala que nós precisamos, o Jonathan falou isso ontem, marchar em unidade. Como assim marchar em unidade em oração? Nós às vezes nos juntamos para orar, e aí um irmão traz uma carga sobre orarmos pelo avivamento, sobre orarmos pela conversão dos familiares, e aí o outro vai lá e começa a orar pela Indonésia, e o outro vai lá e começa a orar pelas escolas, e cada um indo para um lugar, né? Não tem problema na tua oração, tu orar por tudo isso, pelas cargas que Deus tem no coração, mas quando estamos juntos, 2 ou 3 reunidos, ali Ele está no nosso meio. E a pergunta é, qual é a carga do cabeça? O que é que o cabeça quer orar? E aí o cabeça ele vai dar uma carga, e nós vamos orar agora por isso, esse assunto, pela santidade na igreja. E aí um ora pela santidade, o outro ora pela santidade da igreja, e nós somamos e marchamos juntos naquele assunto que Deus vai direcionando. Mas eu tenho carga de orar por tal. Sim, guarda, talvez não é para agora. Olha o que o cabeça está direcionando. Aí você soma naquela oração, até que o próprio grupo que está orando percebe no Espírito que a carga vai mudar. E aí, de repente, alguém é usado pelo Espírito Santo para trazer uma nova direção, entende? Mas marchemos juntos em oração, uns com os outros. Amém? Teriam várias outras dicas, mas eu sei que eu já passei do tempo. E para finalizar, a última dica, então, pulei algumas aqui, é de nós pedirmos com fé. Pedirmos com fé. A palavra diz em 1 João 1,14, Ele nos garante que Ele nos ouve. Esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O grande ponto é que, ao orarmos juntos, nós temos que descobrir qual é a vontade de Deus, aquilo que Ele quer orar. O Atmani, no livro Oremos dele, ele fala o seguinte: imagina que a vontade de Deus está aqui. A gente, às vezes, tem a impressão de que a nossa oração vai pegar e vai mudar a vontade de Deus, e ele vai lá e vai mudar a vontade de Deus. Na verdade, é que, ao orarmos, o Senhor vai revelando no seu coração a sua vontade. E aí nós começamos a pedir aquilo que está na vontade de Deus. E aí nós começamos a orar aquilo que já estava no coração dele. E quando o nosso coração passa a ser alinhado com a vontade dele, o que acontece? Ele derrama. Amém? Então nosso coração vai sendo conformado à imagem dele. Então oramos com fé. Vários textos falam sobre isso. Peça com fé, porém nada duvidando. Aí eu pergunto para vocês, que todos aqui anunciem o Evangelho. É vontade de Deus ou não é? Então, se nós pedirmos, o que Ele vai fazer? Ele vai derramar. Sabe qual é a oração mais perigosa de todas? Senhor, abre hoje uma oportunidade para eu pregar o Evangelho. É a mais perigosa. Sabe por quê? É certo que Ele vai atender. Certo? Ele vai abrir, e aí tem que ser fiel, né?
Por quê? É da vontade dele que todos conheçam o Evangelho, é da vontade dele que aquela pessoa se converta. Então, se nós pedirmos, conforme a vontade dele, ele atende. É da vontade dele que nós sejamos santos? Então, ao pedirmos por mais santidade, ele vai derramar. Por isso que, cheios da palavra, nós vamos também conhecendo a vontade de Deus e vamos pedindo conforme a vontade de Deus. Gabi e o pessoal da banda, queria pedir para vocês virem aqui. É da vontade de Deus que a igreja em Canoas seja vivificada, avivada e renovada no Espírito, é ou não é? Então, se nós pedirmos conforme a sua vontade, ele nos ouve. E aí o meu desafio para ti, nessa noite, não só para essa noite, mas para uma prática de vida, vamos encher as taças diante de Deus. Vamos encher. Eu não sei quando Ele quer fazer, como Ele vai fazer, mas eu sei que nós precisamos clamar, interceder, encher as taças das nossas orações, como diz a palavra, diante dEle, até que Ele transborde, até que Ele derrame sobre cada um de nós. Sabe aquela área da tua vida que está desesperada? Clama diante dEle, até que as taças se encham e Ele derrame. Amém? Vamos nos colocar de pé aqui, queridos.